O capítulo que será lido é o capítulo de número 24. Os versos que nós iremos ler é os versos 13 até o verso 25, que tem o título Os Discípulos no Caminho de Emaús. Esta manhã é uma manhã muito especial para nós, os cristãos, mas também é uma manhã de salvação para toda a humanidade. Porque o Cristo não ressuscitou só para os cristãos, mas para toda a humanidade. Só que os cristãos reconhecem que foi para eles. E é isso que nos faz diferente, e é isso que também nos dá a ter uma manhã como esta, uma manhã especial. E nós vamos conversar um pouco sobre esperança e nos perguntar aonde ela está fundamentada. Porque a gente tem a tendência, enquanto seres humanos, de colocar a nossa esperança em muitas outras coisas que não podem nos trazer esperança. E com o tempo a gente vai se frustrando pelo fato dessa esperança colocada não ter alguma coisa sólida. Eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé para a gente fazer a leitura. Como falei, de Lucas, capítulo 24... Nós vamos ler o verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, a cerca de 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos dele estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então eles lhe perguntaram: por que estás falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, e a esperança está aqui, que fosse ele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não acharam o corpo, voltaram afirmando que tinha uma visão de um anjo que dizia que ele estava vivo. Mas alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. E o verso 25, para encerrar: então eles disseram: ó tolos, que demorais a crer no coração em todas as coisas que a profecia disseram. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por fazer parte desse momento tão especial, que é relembrar a tua ressurreição, lembrar que o Senhor se doou para a morte, para nos trazer vida, e a tua ressurreição é a prova disso. Que o Senhor ressuscite os nossos corações, o amor pelo Senhor essa manhã, e que a gente possa servi-lo como assim o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, que eu quero agradecer por essa oportunidade e momento. Amém. Pode assentar. Todos nós, e quando eu falo todos nós, todos aqueles que se enquadram na natureza humana, são seres cheios de esperança, são seres esperançosos por natureza, e essa esperança no coração de cada ser humano é uma peculiaridade ou uma particularidade humana. Você nunca viu nenhum outro animal, a não ser o ser humano, com a expectativa de que um dia o futuro vai melhorar. Coração repleto de esperança em alguma coisa que faz.
Nós temos 2 cadelinhas, a minha tia tem e hoje não tenho mais, eu repudiei-as, porque não posso levar para o apartamento. Mas eu nunca olhei para elas e nunca me preocupei em perguntar se elas tinham esperança de que a sua refeição iria melhorar, se a atenção que nós dávamos a ela seria um pouco melhor. Não tem como perguntar essas coisas para esse tipo de animais, porque não existe esperança em animais. A esperança é uma peculiaridade humana. Por mais que a situação não coopere com as nossas expectativas de vida, todos nós acreditamos que um dia alcançaremos aquilo que esperamos alcançar. Está no coração do ser humano. Por mais que a situação diga o contrário, alguma coisa dentro dele leva a acreditar de que essa situação pode melhorar, pode mudar. As coisas podem se tornar mais agradáveis. Talvez esse momento seja apenas uma situação que eu esteja vivendo, mas o meu coração brota de uma convicção de que um dia as coisas vão melhorar. Cada ano que se inicia, cada oportunidade que surge, já é o suficiente para nos encher de esperança. E ao mesmo tempo nos levar a fazer planos, a estabelecer metas. Nós traçamos metas, fazemos projetos, criamos oportunidades, buscamos alcançar objetivos, enfim, nós sonhamos. Faz parte do ser humano sonhar. E o sonho está embutido, está encaixado nessa expectativa de esperança que todos nós temos. Quem aqui não tem esperança? Acho que todos nós temos esperança. Quem não sonha alcançar o que sempre esperou alcançar? Tem pessoas que esperam, e entre essas pessoas eu me enquadro, na salvação de entes queridos. É uma esperança. Tem pais que esperam reconquistar o amor do filho, ou alguma desavença que a própria vida pode ter promovido, essa relação entre pai e o filho deve ter se distanciado, mas eles se enchem de esperança na expectativa de reconquistar os filhos que distanciou. Tem filhos que esperam construir um relacionamento de afeto e de companheirismo com seus pais. Tem pessoas que depositam suas esperanças no caráter de um amigo e acredita que esse amigo nunca irá lhes decepcionar. No período medieval, tinha um senhor chamado Tomás de Aquino. Ele tinha um grande amigo, daqueles laços de amizades profundos, que nada é capaz de destruir, de fazer olhar com indiferença, é amizade de verdade. E esse Tomás de Aquino estava lá no final de uma torre, aproximadamente 17 andares, não sei o cálculo exato, e aí um dos seus amigos falou assim, esse amigo falou assim, Tomás de Aquino, vem cá, e vê aqui comigo um elefante voando. O Tomás não pensou 2 vezes, saiu correndo para a janela, curioso, e olhou para ver se o elefante estava voando. Aí o seu amigo começa a dar risada, e olha, mas como você pode ser tão bobo em acreditar que um elefante estivesse voando? E aí ele pensou assim, eu prefiro acreditar que um elefante voe, do que acreditar que o meu melhor amigo esteja mentindo para mim. Tem pessoas que colocam a esperança no caráter de um amigo e acreditam que esse amigo nunca irá lhes decepcionar. A esperança é um bem motivador dado por Deus aos seres humanos. É por isso que só nós temos essa motivação de sonhar, essa motivação de confiar, de esperar que um dia tudo vai acabar bem. E mesmo sabendo que as nossas vidas estão no controle de suas mãos. Essa é a expectativa, principalmente dos cristãos, em acreditar que o fim será muito melhor do que a gente espera. No texto que nós lemos de Lucas, o que acabamos de ler, a princípio nós encontramos um contraste. A princípio nós encontramos uma coisa completamente oposta do que a gente está comentando até aqui. Nós estamos falando de esperança. E a gente olha para esse texto, nós encontramos 2 pessoas que a única coisa que não tinha era essa esperança que a gente está conversando aqui. Esses 2 discípulos estão indo embora para Emaús, porque a esperança que eles tinham já não existe mais. Emaús mais parece um caminho de decepção e de frustração do que um caminho de esperança. Como é que a gente pode falar de esperança fundamentado num texto como esse aqui? Como é que a gente pode alegrar o coração com essa particularidade humana que Deus nos deu, que é a esperança,
porque é a convicção de que a história acaba, mas é Ele que escreve a história, e o fim dessa história sempre é melhor, diante de um texto como esse, que nos traz desilusão, como é os discípulos a caminho de Emaús. O verso 13 vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros é daqui aonde, mais ou menos? Daqui é a minha casa. Até parece, minha casa é uns quilômetros, nem 1 quilômetro. Mas é uma distância razoavelmente longa. E eles iam a pé. Esse dia que o texto menciona, naquele mesmo dia, é o domingo, dia como esse, dia como o nosso. O dia em que ocorreu a ressurreição do Senhor Jesus. Então não era um dia comum, não era um dia qualquer, mas era um dia qualquer para eles, porque a esperança que eles tinham, na quinta-feira, na sexta foi roubada, e se concretiza no sábado à tarde. Então esse mesmo dia que eles estão falando aqui é o domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou. No entanto, para eles, o dia não tinha nada de especial, pelo menos naquele momento. Para esses dois não, para aquelas mulheres já tinha. Porque as mulheres chegaram e viram um túmulo vazio, um anjo que lhes falou: por que você procura aquele que vive no meio dos mortos? Para aquelas mulheres a esperança ressurgiu, mas para esses dois não. A tradição vai chamar que um é o tal de Cleopas, e o outro, sabe quem é? É o mesmo autor que escreve esse livro, o Lucas, que não coloca o seu nome, mas que está ali por trás. Essa ausência de informação, ela justifica a volta deles para Emaús, que é uma cidade a princípio sem significado algum para eles, ou melhor, que tinha um significado que eles queriam esquecer. No verso 14 vai dizer assim, ó: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles falavam da prisão e eles falavam da crucificação. A palavra ressurreição não está aqui no meio, porque a ressurreição é o elemento que lhe traria a esperança que eles não têm agora. Prisão, lembrar tudo aquilo que seu mestre sofreu, e todos os acontecimentos nesses sofrimentos. Se vocês virem como que era tratado um criminoso pelos romanos, é algo desumano, e muitas vezes desonesto. Eles tinham por dever dar somente 39 chibatadas, mas em alguns casos, dependendo do humor do comandante, eles poderiam caprichar, dobrar, triplicar. Foi o que aconteceu com o Senhor. O Flávio Joséfo, que foi um historiador, quando ele narra um acontecimento de um açoitamento de romano em algum criminoso, ele fala que na tira tinha elementos de ferro, de bolinhas, e no final se fechava com um pedaço de osso. Cada chibatada era um pedaço de carne que voava. E ele vai narrar a história de que tinha prisioneiros que olhavam, dava para ver os seus órgãos internos aparecendo. Tamanha crueldade era. Então é dessas coisas que eles estão lembrando. Eles conversavam sobre o quê? Sobre a prisão e sobre a crucificação. A cruz sempre foi e sempre será sinônimo de tortura, maldade e de crueldade. Ela é a imagem clara do medo, do pavor, da falta de humanidade. É por isso que foi extinta posteriormente. Para os romanos que criam ou que criaram essa forma de tortura, essa palavra cruz nem sequer deveria ser citada entre eles. Tanto que o único romano que era digno da morte pela cruz era aquele romano que foi acusado por traição. Aí sim. Os demais romanos nem pensar. O verso 15 vai dizer: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nesse momento aqui, ele ganha um companheiro, eles ganham um companheiro. Uma pessoa que não se importava com o seu anonimato, porque a gente sempre tem a mania de dar ênfase, de dar crédito às pessoas com nome, certo? E aqui você encontra uma pessoa que depois vão dizer que o nome dela era Cleopas, e o outro que nem sequer menciona o seu nome. São duas pessoas anônimas, dois discípulos humildes, desconhecidos, porque não eram dos 12, aparentemente sem importância algum, sem importância para alguns, mas para Jesus ele tinha uma importância singular. Jesus vai ao encontro dos dois
E essa atitude de Jesus mostra que todos são importantes perante Ele. Jesus vai ao encontro daqueles que são seus. Isso é bom a gente frisar. E quando Ele não vai, Ele envia os discípulos para ir. A missão que Ele confiou em nossas mãos. A missão que é dele e que nós participamos dessa missão. No verso 16, eles falam sobre os olhos que foram impedidos de ver o Cristo em processo de glorificação. Aí tem um monte de teoria para isso. O que privou esses dois homens de reconhecer que era Jesus ali? Será que ele já estava com o corpo extremamente glorificado, repleto de luz, a ponto dos discípulos não o compreenderem de forma alguma? Tanto que era uma pessoa normal, era um homem comum, que se ajuntou a eles e eles caminharam conversando. Só que tinha alguns elementos ali, justamente na narrativa, que mostram para nós o que impediu desses homens de verem. Alguns acreditam que foi a incredulidade. E a incredulidade é um negócio muito complicado, né? Ainda mais, mesmo mostrando, uma pessoa tem o sentimento de que eu preciso de mais alguma coisa para poder ver. O Tomé está diante do Cristo ressuscitado, mas ele precisava de mais uma coisa para poder acreditar. Eu preciso tocar. Deixa eu tocar no seu lado. Deixa eu ver suas mãos. Eu preciso de alguma coisa a mais. Só palavras já não é suficiente. Talvez a incredulidade foi aquilo que impediu os discípulos de reconhecerem a Jesus. Outros vão dizer que eles choraram tanto, mas choraram tanto que a sua visão ficou meio que turva. Vocês já choraram assim de uma forma tão intensa que a visão fica meio embaçada? Já aconteceu isso com vocês? Dizem a tradição que poderia ter sido isso. O choro e a tristeza que impediram deles reconhecerem que aquele terceiro homem que caminhava com eles era o seu mestre. Lá no verso 17, ele respondeu: sobre o que você está discutindo? Ou seja, Cristo pergunta para eles, enquanto caminham, e eles pararam com o rosto entristecido. E é interessante essa ênfase que o texto dá. Por que ele se entristece? Por que esses homens se entristecem com essa pergunta tão comum e natural de Jesus? O que trazia tanta dor ao coração desses dois homens? O que estava por trás ali? Que ninguém conseguiu fazer a leitura. O Cristo fez, quando olhou a face dos dois, e percebeu o sofrimento que existia no coração daqueles homens. E a pergunta que a gente faz é: o que causava tanta dor ao sofrimento desses dois? Porque ao relembrar o passado, eles ficaram tão tristes. Algumas coisas do passado a gente quer esquecer, né? A gente quer que Deus passe uma borracha, de vez em quando essas coisas existem, para nos lembrar de onde Deus nos tirou. Então, lembrança do passado, em alguns certos momentos, é interessante de forma de aprendizado e de didática. E quando nós esquecemos de algumas coisas no passado, que poderia nos fazer melhores no presente, Deus nos faz lembrar. Vocês percebem que toda a trajetória de Israel, Deus sempre lembra aquela nação: vocês lembram de onde eu tirei vocês? Vocês lembram do sofrimento que vocês passavam no Egito? Vocês lembram por que vocês chegaram até aqui? Ou seja, a lembrança de uma dor no passado que apruma, que endireita a minha vida no presente. Na tradução original fala que eles tiveram um desânimo profundo. Uma única pergunta, um simples perguntar trouxe à tona o que eles jamais queriam que tivesse acontecido. Aí o verso 19 vai dizer: que coisa? Jesus pergunta para eles. E aí eles respondem: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Responderam eles. Ele era profeta. Olha só a imagem que eles tinham de Jesus. E aqui entra a pergunta que a gente fez no início: onde está fundamentada a nossa esperança? A esperança desses homens estava fundamentada em uma caricatura de Jesus. E esse verso 19 está mostrando isso para nós. Ele era um profeta, ele era um homem poderoso, de palavras diante de Deus e diante do povo. Somente isso. Eles lembraram que quem Jesus foi. Quem foi que foi Jesus na visão deles? Foi um profeta de íntima relação com Deus, mas só um profeta. Poderoso em obras, amava como ninguém. Se tem um destaque
que traz para Jesus um certo poder que quase nenhum ser humano tem, é esse poder de amar pessoas, como Pedro vai descrever no encontro ali com Cornélios em Atos 10. É isso que diferenciava o Cristo dos demais homens, o poder que esse homem tinha para dar valor a alguém que não tinha valor algum. Eles vão lembrar isso. Eles vão lembrar porque eles são fruto desse poder, desse amor. Eles foram alcançados por eles. Mas percebe que é só uma caricatura? Quem é Cristo para eles? Um profeta. Quem é Cristo para eles? Um homem poderoso em obras. Falava como nenhum outro homem jamais falou, mas somente um profeta. O verso 20 e 21 vai dizer assim, ó: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte, ou condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos, aqui está a chave, nós esperávamos que fosse ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. A esperança, ela foi frustrada por causa de uma imagem indevida que eles fizeram de Jesus. E todas as vezes que a gente cria imagens indevidas da pessoa de Jesus, nós temos a tendência muito grande a se frustrar. É por isso a necessidade do conhecimento bíblico da pessoa de Jesus, para quando você ligar a sua televisão, você perceber quem é o Cristo que está sendo anunciado. Quem é esse Jesus que está sendo pregado? Você não pode colocar esperança em caricaturas de Jesus que é anunciado por aí. Você tem que pegar a sua palavra e dela extrair a real imagem de quem ele é. Esses homens aqui se frustraram, por quê? Porque tinha uma esperança em um Cristo que a sua própria consciência o criou. Todas as esperanças morreram com Jesus de Nazaré. Todas as esperanças foram sepultadas com ele. Eles depositaram toda a sua vida a este homem. Só vocês verem como é que esses homens se juntavam a ele. Tinha alguém pescando, ele falava, ó, vem pescar homens comigo. A pessoa nem perguntava, mas aonde eu vou? Que rede? Qual que é o mar? Qual que é o rio? Onde eu vou pescar? Não perguntavam, automaticamente abandonavam aquilo que estava fazendo e o seguia. Ele chegou ali numa coleteria, onde se cobra impostos. E aí tinha alguém ali cobrando impostos. E ele chegou assim, ó, vem e me segue. Automaticamente a pessoa deixou a cobrança do lado e seguiu, sem nem perguntar para onde ele vai. Então ele tinha esse carisma, esse poder, essa virtude de atrair pessoas até ele. Ou seja, eles depositaram toda a sua vida nas mãos desse homem. Mas já faz 3 dias que isso aconteceu. Depositei toda a minha vida nas mãos desse homem, mas ele morreu faz 3 dias. As suas esperanças de liberdade morreram com Jesus. Nós esperávamos que fosse ele, diz o texto. Nós tínhamos a convicção de que seria este o homem que iria nos libertar de todo esse império que acaba nos subjugando. Nós esperávamos que fosse ele. Eles dedicaram as suas vidas, confiando e acreditando em Jesus. Mas tudo que sonharam foi cravado juntamente com Cristo na cruz. A esperança desses homens foram cravadas na cruz e foram enterradas no túmulo. As nossas autoridades, eles vão dizer, o crucificaram e já faz 3 dias que isso aconteceu. Talvez o que eles conversavam no início, quando caminhavam para Emaús, era exatamente isso. É uma das tentativas de interpretar a cabeça desses homens naquela época. E agora? Poderia dizer eles. Tudo acabou. Viver já não faz mais sentido. Tudo nós confiamos a Ele. Todos nós acreditávamos que Ele era o Cristo de Deus. Aquele que tinha sido anunciado desde Moisés até o último profeta. Quando ele nasceu, poderia pensar aqueles dois. O velho Simeão tinha dito que este homem era a esperança de Israel, quando pegou Cristo pelas mãos e levantou, bebezinho.
com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: olha, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então Simeão disse para nós, poderia perguntar, ter dito eles, que esse era o homem que nós deveríamos acreditar. Já nos decepcionamos demais. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. O que leva pessoas cheias de esperança a desanimar com Deus e com a vida que Deus deu? Já se perguntaram? Esses homens a princípio tinham esperança, eram repletos de esperança, e com o decorrer do caminho, a única coisa que lhes faltou foi a esperança que anteriormente eles tinham. E aí eu jogo essa batata quente para a gente pensar. O que leva pessoas cheias de esperança a desanimar com Deus e com a vida que Deus deu? Por que pessoas que começaram tão bem optaram por viver tão mal? Só a gente lembrar, na nossa experiência de vida, na nossa relação com os irmãos, quantos de nós ficaram pelo caminho? Esperança frustrada. Morreram pelo caminho. Colocaram a esperança em alguma coisa que foi criada pela sua própria mente, e aí teve algumas expectativas que Deus não deu, e é por isso o naufrágio. Porque ainda encontramos discípulos, entre aspas aqui, retornando para Emaús. Por quê? Porque ainda encontramos pessoas que decidem diariamente, diante dos nossos olhos, voltar à antiga vida. Por quê? Sobre quem ou sobre o que se constrói a nossa esperança? Alguns discípulos construíram suas esperanças em cima das suas próprias vontades. Isso é ruim. É ruim quando a gente troca a vontade de Deus pela nossa. Quando nós achamos que a nossa é melhor que a dele. Você vai encontrar um monte de discípulos naquela época e nesta época que construíram as suas esperanças em cima de suas próprias vontades. O que importa para eles era o cumprimento dos seus sonhos e não viver em suas próprias vidas a vontade de Deus. Já procurou saber o que Deus espera de você? O Viktor Frankl, que era um psicanalista judeu que presenciou de forma física os horrores de Auschwitz, câmara de gás, período nazista. Por ser judeu, ele foi levado para lá, e por ser médico tinha um certo privilégio. O privilégio que ele tinha era de ser apenas o limpador de chão, porque era um médico, o privilégio que ele tinha. Mas passava por todas as privações que os demais homens passou. Diante daquela situação, ele se perguntava, e também levava essa pergunta para os seus compatriotas judeus: o que nos motiva a estar vivo? Ou seja, o que nos traz sentido para poder viver? E ele vai lembrar que um monte de judeu, e aí você vai ver a incoerência, ou a contradição, ou a incompatibilidade, um monte de judeus que eram ateus, quando estavam em filas para entrar na câmara de gás, das suas bocas se ouviam o chamar Israel: ouve Israel, o teu Deus é um só. O que diante da morte esses homens encontravam? Alguma coisa além da morte que trazia força para eles, para suportar aquilo que a vida oferecia. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim ou de você? Já se perguntou? Alguma coisa Ele espera da gente. Jesus, a princípio, para eles, era nada mais do que um mero profeta, que fazia boas obras e que falava como ninguém. Sobre qual imagem de Jesus nós temos depositado a nossa esperança? A imaginação do homem é muito fértil, né? Pensa num moço criativo, é eu e você. Nós criamos figuras. Quando nós não temos elementos, a nossa mente, ela produz aquilo que nós precisamos para se agarrar. Só que muitas vezes nós agarramos âncoras e afundamos cada vez mais. Em que Jesus, ou que imagem de Jesus, nós temos depositado a nossa esperança? Que tipo de evangelho nós temos crido ou acreditado? Que tipo de cristão nós estamos sendo?
O dia de hoje é a oportunidade de fazer essa reflexão, né? Deveria ser todos os dias, mas a gente aproveita esse momento onde o nosso coração está mais sensível a Deus e a sua voz, e nos perguntar diante de Deus, de sua voz, o que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu faça? Que Jesus tem sido o centro da minha vida? Em que imagem eu estou fundamentando a minha esperança? O que a igreja atual está oferecendo como esperança para as pessoas? Você liga a televisão, aí você vai encontrar algumas das esperanças que essa igreja está dando. Pseudo-igreja, poder, riqueza. E a gente se preocupa com o verdadeiro evangelho, que pode dar poder e riqueza, mas não é o centro disso. O centro disso é nos tornar, nos transformar, ser aquilo que Deus sonha que eu e você seja, a imagem de Jesus. Porque Deus não aceita nada menos do que isso. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu sinto dores de parto, disse o Paulo, até que Cristo seja formado em vocês. Isso não é uma opção, isso é a necessidade. No céu só é aceito aqueles que se parecem com Jesus. Tem até um poeminha que diz assim, o homem chegou no... Como é que é? O homem chegou nas estrelas, mas não chegou no céu, né? Na estrela se vai de foguete, no céu só vai quem for fiel. É um negócio assim meio bagunçado, mas não vou lembrar muito bem. Esqueça isso daqui e vamos voltar ao assunto que nos interessa. O que leva a pessoa cheia de esperança a desanimar com Deus e com a vida que Deus deu? As suas próprias ilusões criadas no mundo. Ou seja, os discípulos criaram uma ilusão onde o Messias esperado por eles seria um libertador político. E tem um monte de gente que faz isso hoje em dia. Tem um monte de gente que pega Jesus apenas como militante político. E aí se preocupa somente com questões de injustiça social, com a pobreza, com a miséria. Esquece de perceber que o que traz a pobreza, a miséria, a injustiça social é a falta de conversão no coração desses homens. E no lugar de se preocupar com a conversão desses homens, se preocupa com a militância política. Então não ficou na imagem daqueles discípulos essa ideia de que o Messias seria um líder político invencível, intocável. Eles construíram uma ideia diferente. Talvez eles acreditavam que também seriam participantes desse domínio sociopolítico. Espera aí, se ele for o vencedor político, eu teria a oportunidade de também governar juntamente com ele. É o pedido que a mãe do Tiago e do João fazem, né? Senhor, quando você estiver no seu reino, eu quero que o Senhor coloque esse meu filho para ficar à tua direita e o outro à tua esquerda. O Senhor pode fazer isso por mim? Ou seja, a ideia que eles tinham é que ele seria um líder político. E aí você poderia pensar, já que ele é um líder político, eu posso tirar uma casquinha desse poder, eu posso ser juntamente com ele. A imagem errada que esses homens fizeram da pessoa de Jesus. Talvez eles acreditavam também que seriam participantes desse domínio sociopolítico, onde o Salvador seria apenas aqueles que dariam a eles a oportunidade de governo. Então Jesus disse que esse mundo de fantasia não foi prometido. Ou seja, quando ele vai falar o seguinte, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória, o que ele está dizendo com isso é desmoronando o castelo que esses homens construíram. Ele está esclarecendo uma sua função aqui na terra. A ideia que eles tinham é que ele seria um líder político e que ele venceria com as suas próprias forças o Império Romano. Aí o Cristo lembra assim, mas espera aí, o verso 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para depois entrar em sua glória? Eles esqueceram disso. Eles esqueceram que antes da glória vem a cruz. Que só tem glória se tiver cruz. Sem cruz não tem glória. Eles queriam só a glória. Eles não queriam a compreensão da cruz. A glória só faz sentido a partir da cruz. E a cruz é a realidade presente da glória. Era justamente sobre esta relação que vocês deveriam fundamentar a esperança de vocês, e vocês não fundamentaram. Tenha os pés no chão, ele poderia dizer. Vai haver sofrimento, vai haver morte, vai haver perseguição, mas também vai haver ressurreição.
O que leva pessoas cheias de esperança a desanimar com Deus e com a vida que Deus deu? O fato delas não entenderem como Deus conduz a história. Isso daqui para nós é uma pedra no nosso sapato. A ausência da compreensão de como Deus conduz a história é a gota d'água para inúmeros de nós se desanimar com Deus e com a vida que Deus oferece. A forma que Deus conduz a história, muitas vezes, choca com a forma que nós gostaríamos que essa história fosse conduzida. Nós esperávamos que fosse Ele e seus discípulos construir uma história. E aí, como Ele escreve a história, choca com a nossa forma de escrever a história. Nós gostaríamos que fosse assim, porque desta forma é melhor, é mais seguro, não vai ter morte, não vai ter sangue, é só o Senhor jogar o seu poder aí e acabar com todo mundo. Eles entenderam que a história de Deus é escrita diferente. E criticamos Deus por isso, porque nós queremos construir a nossa própria história. E quando não acontece de forma como gostaríamos que acontecesse, nós desanimamos, voltamos, retornamos para Emaús, como fez esses dois aqui. Caminho que é nosso de cada dia, né? A forma que Deus conduz a história sempre termina com um final feliz. Não sei o que Ele vai fazer, mas sei que será mais um ato de amor. Essa deve ser a nossa esperança. Como é Ele que escreve a história, como é Ele que conduz a minha e a tua história, a minha expectativa é, eu não sei qual que é o seu próximo passo. Eu não sei. A vida é obscura demais, o futuro é incerto. Eu não sei qual que é a sua própria ação em relação a mim, mas eu posso ter convicção que será mais uma forma de demonstrar o seu amor por mim. É interessante que o aparecimento de Jesus nessa história, ou nesse caminho de decepção chamado Emaús, reaviva a esperança desses dois discípulos. Ele entra na história desses dois para reavivar a esperança que foi morta. Jesus, quando aparece na vida de alguém, ele sempre traz esperança. Isso é indiscutível, isso você pode testemunhar na sua própria relação com Ele. Como Ele, a gente descobre, ou com Ele, a gente descobre que o fim se torna uma oportunidade de recomeçar de novo. Quando a gente pensa, nossa, eu fiz alguma coisa e isso aqui acabou. É o fim de tudo. Foi muito ruim o que eu fiz, foi muito agressivo. E a gente, através da convicção que nós temos de quem é Jesus, a gente sabe que nele, quando há o perdão, o pecado confessado, nós temos a oportunidade de recomeçar de novo. Ele nos dá essa oportunidade de reavaliar a nossa vida e fazer uma caminhada diferente. Jesus aparece, acompanha, pergunta, conversa, ensina, e os discípulos no final eles diziam, mas espera aí, o nosso coração não ardia quando ele falava isso? Nós percebíamos que esse homem era diferente. O coração arde quando Deus chama o nosso nome. Mesmo que tudo esteja caminhando para o abandono, mesmo na dor, no sofrimento, caminhando para o desânimo, até mesmo para cidades como Emaús, saiba que existe um amigo que vai ao nosso encontro para nos oferecer oportunidade. Isso é sempre. Aconteceu isso de forma física, há mais de 2000 anos, mas acontece isso de forma espiritual o tempo todo. Ele nos acompanha em meio ao nosso sofrimento para nos trazer um consolo, uma resposta ao nosso coração, a ponto do nosso coração arder quando Ele falar. Jesus devolve a esperança, dá aos homens novamente a vontade de sonhar e alcançar o que sempre sonhou. E por mais que desejamos alcançar o que sempre sonhamos, quando nós encontramos com Jesus, o nosso sonho passa a não ter tanta importância assim. Parece que a coisa mais importante passa a ser Ele, que é o Senhor dos nossos sonhos. E nós ajustamos aquilo que nós queremos com o seu querer, a nossa vontade com a sua vontade. A nossa expectativa de futuro nós entregamos em suas mãos. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, os nossos sonhos mudam, modificam. Uma imagem clara de tudo isso daqui é quando você pega Apocalipse e você vai encontrar a figura de 24 anciãos. E esses 24 anciãos,
os historiadores, os estudiosos vão dizer que simboliza toda a igreja. Toda a igreja significa está naquele número representativo de 24 anciãos, e o último seria o sumo sacerdote na tradição judaica, porque tinha lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eram divididos em turnos de 24. 24 pessoas que representavam o turno de sacerdotes, só que tinha um sumo sacerdote. Era 24 mais um. Esses 24 anciãos ou anciões, a língua portuguesa nos permite essa variação, eles representam a igreja por causa da esperança que foi dada a eles. A igreja foi dada a esperança de usar uma coroa de glória. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo vai dizer que desde agora a coroa da justiça está me guardada, ou seja, a coroa que a igreja recebe, ali como 24 anciões. Sabe o que eles fazem? A figura vai mostrar para nós. Eles retiram a coroa, que seria a coisa de mais glorioso que o ser humano vai receber de Deus, como recompensa à fidelidade, como recompensa ao amor, à dedicação a Deus. Eles retiram a coroa de suas cabeças e colocam essa coroa aos pés daquele que está sentado sobre o trono. Como querendo dizer, aquilo de mais glorioso em minha vida eu coloco aos teus pés. Quando nós encontramos com Jesus, aquilo que para nós importa, diante dele não tem significado algum. Ele passa a ser o nosso bem mais importante. Nunca se esqueça, mesmo quando as suas esperanças estiverem acabadas, lembre-se que ainda existe uma voz que nos convence a fixar os nossos olhos em Deus e com isso nos encher de esperança. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que os nossos corações enche. Obrigado pela esperança do túmulo vazio. Saber que o Senhor ressuscitou para nos trazer vida. E a vida que nós teremos em Ti é mais do que abundante. Obrigado pela oportunidade de Te servir. Obrigado pela oportunidade de, antes de Te servir, saber que somos Teus. E que ninguém pode nos tirar de Suas poderosas mãos. Abre o nosso coração para amar o Senhor cada vez mais. E em demonstração do nosso amor por Ti, servi-lo de forma digna. Que o Senhor nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o pastor Carlos.